Nossas Bíblias, em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Assim diz o texto sagrado: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem a outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Obrigado a Deus por termos acesso à tua bendita palavra. Obrigado ao Senhor pelo auxílio do teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades aqui contidas. Senhor, eu suplico que tu venhas dar o discernimento espiritual a todos que ouvirem a tua palavra, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Quanto a mim, eu suplico a unção, a capacitação do teu Espírito Santo como instrumento teu, como um vaso de barro, para que eu possa edificar a igreja que pertence a ti, comprada com o teu sangue. Que eu seja somente um instrumento para edificar a tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. O motivo de Paulo ele ter escrito essa primeira epístola ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, foi que ele esperava visitar Timóteo na cidade de Éfeso. No entanto, ele entendeu que por algum motivo ele iria se atrasar, e devido a isso, ele escreveu aqui esta carta, para que Timóteo já pudesse estar tendo instruções, então, do apóstolo Paulo, para conduzir ali a igreja. Vemos isso no capítulo 3, do verso 14 e o verso 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Capítulo 4, o verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, essa epístola, por mais que fora escrita e endereçada a Timóteo, assim ocorreu por ele, porque ele foi ali o oficial da igreja. Mas Paulo, ele estava olhando para a lei de Timóteo, ele estava olhando para toda a igreja. Portanto, nós podemos ler aqui essa carta, por mais que ela seja considerada uma carta pastoral, uma carta ao pastor Timóteo, ela edifica e ela é para toda a igreja. Essa foi a proposta de Paulo, que Timóteo a lesse e todos então fossem edificados através desta epístola. Vamos aqui ao verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo, no intervalo entre a sua primeira prisão e a segunda prisão em Roma, ele a caminho para a Macedônia, ele rogou, exortou para que Timóteo ficasse ali na cidade de Éfeso. O motivo foi que alguns mestres judaizantes haviam se introduzido no meio da igreja e estavam ensinando ali doutrinas falsas, doutrinas contrárias aos ensinamentos
do Senhor Jesus Cristo, aos ensinamentos do apóstolo. Portanto, a proposta de Paulo era que Timóteo não permitisse que esses judaizantes, esses falsos mestres, colocassem ali doutrinas contrárias à fé cristã. Como nós vimos, havia ali um padrão que é chamado então o corpo de doutrina, que fica bem claro aqui nessa carta de 1 a Timóteo. E esse corpo de doutrina que fora dada tanto pelo Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos de Jesus, como pelo ensinamento dos apóstolos, seria um padrão para que a igreja fosse edificada. E qualquer doutrina, qualquer ensinamento que fosse contrário aos ensinamentos então do Senhor Jesus, os ensinamentos do apóstolo Paulo, esses mestres deveriam ser rejeitados. Capítulo 6 dessa epístola, do verso 3 ao verso 5 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparte-se dos tais. Então, esses mestres deveriam ser refutados, deveriam ser rejeitados. Timóteo deveria se apartar desses que estavam ensinando uma doutrina contrária aos ensinamentos de Paulo, aos ensinamentos então do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina. Que ele advertisse então esses falsos mestres, esses judaizantes, com doutrinas contrárias à fé cristã. O verso 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Paulo declara que essas doutrinas falsas, elas eram oriundas então do judaísmo. Aqui, tanto as fábulas como a genealogia diz respeito aos mesmos ensinamentos, às mesmas doutrinas contrárias à fé cristã que eram propagadas ali pelos judaizantes. Tito, capítulo 1, verso 14 diz: não dando ouvidos às fábulas judaicas. É o que Paulo se refere aqui no verso 4. Fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O capítulo 4, aqui de 1 Timóteo, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo então exorta Timóteo. Esses ensinos que ele colocou aqui como sendo fábulas ou genealogias intermináveis, ensinadas por esses judaizantes, deveriam ser rejeitadas, deveriam ser colocadas fora dali da igreja. Ele continua no verso 4: não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Paulo, ele passa a mostrar que a verdadeira doutrina, ela deve ser julgada pelo seu fruto, ela deve ser julgada por aquilo que ela produz. E ele diz aqui: não se tenha fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação. A verdadeira doutrina, ela deve edificar. A verdadeira doutrina, ela deve fazer com que a fé dos irmãos aumente. E não era isso que estava ocorrendo com os ensinamentos dos judaizantes. Então, é importante nós aprendermos aqui que o julgamento que nós devemos fazer em relação ao ensino que recebemos é a resposta do que ela está produzindo. Se o que você está recebendo está produzindo fruto na sua vida, se o que você está recebendo está te edificando, está levando você ao crescimento espiritual, está aumentando a sua fé,
Então, este é o ensino verdadeiro. Conhecemos então a verdade pelos seus frutos. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. O que ensina, o que leva a palavra de Deus, o objetivo é edificar a igreja, consolar a igreja, exortar a igreja. Efésios capítulo 4, verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Todo o ensino, toda a verdade, a palavra ensinada deve nos levar ao crescimento espiritual, a nós nos achegarmos mais a Deus, a nós conhecermos mais a Deus, a edificação espiritual. Calvino, acerca desse texto, ele diz o seguinte: tudo que não edifica deve ser rejeitado, ainda que não tenha nenhum outro defeito, e tudo que só serve para suscitar controvérsia deve ser duplamente condenado. É mister que nos lembremos de que todas as doutrinas devem ser comprovadas mediante esta regra. Aqueles que contribuem para a edificação devem ser aprovadas, mas aquelas que ocasionam motivos para controvérsias infrutíferas devem ser rejeitadas como indignas da igreja de Deus. Paulo então mostra os efeitos da verdadeira doutrina. Ela edifica e ela nos leva então ao crescimento espiritual. Ela fortalece a nossa fé. O verso 4: que mais produzem questões do que edificação. Os ensinamentos dos falsos mestres, desses judaizantes, que haviam sido introduzidos lá, que eram as fábulas intermináveis, produzem questões, mas a verdadeira doutrina, ela edifica, e ela deve então aumentar a nossa fé. Paulo, ele nos exorta a não entrarmos nessas discussões acerca de doutrina, discussões acerca de religião. Nós somos exortados a não entrarmos em questões sobre isso, a não ficarmos discutindo, a não termos contenda acerca das doutrinas. A verdade é que devemos admoestar as pessoas com a sã doutrina, com a verdade, com a palavra de Deus. Quando a pessoa não quer ser exortada, nós devemos então evitar tal pessoa. Tito, capítulo 3, do verso 9 ao 10 diz: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitam. Nós somos exortados, aconselhados a não entrarmos em questões, a discussão acerca de religião, acerca de controvérsias que só traz contendas e não traz edificação. Exortamos, ensinamos a verdade. Quando a pessoa não quer, devemos então evitá-la e não ficar contendendo acerca de doutrina. O verso 5: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma fé e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É interessante nós percebermos aqui a sequência em que Paulo ele escreve este versículo. Primeiro ele fala sobre o coração, depois ele fala sobre a boa consciência e por fim ele fala da fé. Entendemos que toda a palavra de Deus fora então inspirada pelo Espírito Santo, e a forma como foi tudo escrito, Deus estava direcionando ali ao autor, inspirando a ele, para que tudo quanto fora escrito, entendemos como sendo palavra de Deus.
inclusive a sequência, a forma como foi tudo escrito, entendendo ser direcionado pelo Espírito Santo. No caso aqui, essa sequência, nós vemos em primeiro o coração, depois a consciência e por fim a fé. O coração, ele representa aqui o ser humano, a sua essência, no caso aqui o seu DNA. Jeremias, capítulo 17, o verso 9 diz: enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração do homem, ele mostra a sua condição diante de Deus. O homem, então, ele está separado de Deus. O seu coração mostra que ele está morto espiritualmente, que ele está separado de Deus, que o Espírito Santo não atua em sua vida, visto que ele está com o coração corrompido pelo pecado. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa é a condição do homem, com o seu coração pecaminoso, com o seu coração corrupto. Ele está separado de Deus, ele é filho da ira, ele está morto espiritualmente. Paulo, nesse verso 5, ele fala sobre o coração em primeiro lugar. Depois ele fala sobre a consciência. O que vem ser a consciência? A consciência é a intuição moral do homem, o seu ser moral no ato dele julgar o seu próprio estado, as suas emoções, as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos. No ato que ele está julgando-se a si mesmo, ele o faz através da sua consciência, sejam essas passadas, presentes ou futuras. Ela pode ser positiva ou negativa, ela tanto pode aprovar como então condenar. Romanos capítulo 2, o verso 14 e o verso 15 diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Agora, pelo fato dos homens estarem mortos espiritualmente, as suas consciências não os acusam, as suas consciências não condenam, visto que ela está cauterizada. O homem com o coração corrupto, ele não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo. O que para o homem regenerado, ele reconhece como pecado, como algo que não agrada a Deus, alguém que está morto espiritualmente, não vê isso como pecado, não vê isso como que é algo que aborrece a Deus, e ele não tem peso na sua consciência, visto que o seu coração está corrompido. Essa carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, não que a sua consciência não o acuse, mas é que a sua consciência está cauterizada. A sua consciência, ela já não tem mais a sensibilidade de ouvir a verdade, a voz de Deus, visto que o seu coração está corrompido. Agora, já uma pessoa que tem uma consciência restaurada, o que nós chamamos então uma boa consciência, essa boa consciência vem a ser a voz interior do homem, no ato dele repetir a voz de Deus. É o seu juízo pessoal que o apoia, que apoia o juízo de Deus, o seu espírito que dá testemunho
juntamente com o Espírito de Deus. A pessoa que ela tem um coração regenerado, a sua consciência agora, ela aprova e a voz de Deus, e ela então reconhece o seu erro, visto que a sua consciência agora o condena ou o reprova. É uma consciência agora já sensível à voz de Deus. O aspecto positivo de uma boa consciência é a fé, porque uma boa consciência não somente ela aborrece o mal, mas também ela adota o que é certo. Por isso que essa fé ela é verdadeira e uma fé genuína. Eu vou tentar colocar aqui a sequência do que eu coloquei para os irmãos, para ver se torna mais fácil de entender. Veja bem, o homem morto em seus pecados, ele não tem condições por si só de ter fé em Cristo, porque a sua consciência não o acusa de pecado, não o condena, assim, porque ele está morto espiritualmente, porque o seu coração está então separado de Deus, seu ser está morto espiritual, então a sua consciência não o acusa, não o condena. Então Deus primeiro regenera o seu coração, e ele então, com o coração regenerado, a consciência desse homem começa a molestá-lo, de tal modo que com o entendimento e convicção ele se volta para Jesus através da fé, para que o homem ele reconheça os seus pecados, para que o homem possa ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro Deus restaura, regenera o seu coração. Com o seu coração regenerado, aí sim a sua consciência agora já o condena dos seus pecados, e ele, quando ouve a palavra de Deus, ele então volta-se para o Senhor Jesus Cristo. Essa sequência que Paulo ele coloca aqui. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O verso 6: do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Aqui o verso 5, nós vemos, aliás, aqui no verso 6, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, ele está ligado ao que Paulo acabou de falar aqui no verso 5, exortar a Timóteo, acerca do modo pelo qual ele devia estar ensinando ali a sua igreja, no modo pelo qual ele devia estar edificando a sua igreja. No verso 5, ele mostra que a responsabilidade aqui de Timóteo não era somente de ensinar a doutrina, mas ele teria que ensinar a doutrina com amor. E essa doutrina no qual ele ensinava com amor era consequência de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A questão que o que Paulo ele diz aqui no verso 6 é que não basta você ensinar, não basta você doutrinar, não basta você falar acerca da Escritura Sagrada, mas você tem que fazer isso com amor, você tem que fazer isso com uma boa consciência, você tem que fazer isso com graça, você tem que fazer isso para despertar o desejo no coração das pessoas de aprenderem. É isso que ele fala aqui, que contrário a essa forma de ensinar, os judaizantes se desviaram disso. Eles não estavam ensinando a doutrina com amor, mas os falsos judaizantes que se introduziram ali na igreja de Éfeso, ao invés de eles ensinar a doutrina com amor, eles estavam ensinando ali com debates, com contenda, estava colocando questões ali, não para a edificação, para aumentar a fé, mas para trazer divisão. Era contrário ao que Paulo mostrou. A doutrina não basta ser ensinada, mas tem que ser ensinada com amor, tem que ser ensinada com graça, tem que ser ensinada com benevolência, levando as pessoas a aprenderem e serem edificadas, a amarem a Deus. Hernandes Dias Lopes,
comentando aqui esse texto, ele diz: Paulo ensina a Timóteo que precisamos combater o erro sem magoar as pessoas. A defesa da verdade não pode ocorrer em prejuízo do amor. A verdade precisa ser dita em amor, e o amor precisa acompanhar a ortodoxia. A admoestação precisa brotar de um coração puro, ou seja, a motivação precisa ser certa. Também esse amor precisa fluir de uma fé sem hipocrisia e de uma consciência boa, ou seja, sem a contaminação do pecado. Não se trata aqui de uma defesa pessoal, mas da defesa da verdade de Deus. Alguns falsos mestres judaizantes se desviaram então desse objetivo, de ensinar com amor, de ensinar com benevolência. E ele diz aqui no verso 6, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Desviando-se alguns do que? Deste amor que ele falou no verso anterior, no verso 5, dessa forma de entregar a mensagem com graça, para levar as pessoas à edificação. Eles se desviaram então desse conceito, e por causa disso, no verso 6 ele fala, se entregaram a vãs contendas. Timóteo, que você haja de forma contrária a esses falsos mestres judaizantes, que você não se leve a contendas, mas ensine com amor, com graça, para levá-los à edificação. Não fiquem contendas, doutrinas que só trazem turbulência e divisão. Não entre nesse jogo, evita esse tipo de pessoas. O verso 7, terminando aqui, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo se refere então a esses falsos mestres judaizantes, no qual eles queriam ser mestres da lei, mas estavam ali causando somente contendas. Eles haviam se introduzido na igreja, e Paulo deixou Timóteo ali para que ele pudesse adverti-los. Olha ali o verso 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Colossenses, capítulo 2, o verso 18, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Essa condição desses judaizantes, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Devemos então evitar essas contendas, esse embate com esse tipo de pessoas. A questão que nós devemos aprender aqui é que nós devemos exortar os que estão se desviando da doutrina, se desviando da fé verdadeira. E nós devemos então exortar essas pessoas com muito amor. Mas mesmo assim, mesmo que nós exortamos com amor, há alguns que preferem as fábulas em detrimento da sã doutrina. O que essas pessoas elas demonstram quando elas rejeitam a verdade, quando elas preferem então essas fábulas, elas preferem então esses costumes que são contrários às escrituras sagradas, mostram então que o que está por trás dessa escolha é a concupiscência, ou seja, é o egoísmo carnal de cada um deles. Eles não querem aprender, eles não querem crescer espiritualmente, não querem se sujeitar a Cristo, ao senhorio de Cristo. Eles na verdade são pessoas egoístas, que por vezes querem somente se promover. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3 ao 4 diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por mais que doutrinemos com amor,
por mais que nós mostremos o caminho correto, por mais que nós mostremos que as escolhas são contrárias à verdade bíblica, mesmo assim, há alguns que vão preferir as fábulas. Mas isso mostra realmente o seu coração que está ainda em pecado, o seu coração que ainda não fora regenerado, o seu coração que ainda é egoísta e carnal. Ok, vamos ver algumas verdades que esse texto aqui nos dá. A primeira verdade que aprendemos aqui é que a doutrina, ela deve ser julgada pelo seu fruto. Tudo que não traz edificação deve ser rejeitado. A segunda verdade que esse texto nos dá é que Deus nos regenera para que possamos conscientemente crer em Jesus através da fé que Ele coloca em nossos corações. A terceira verdade: toda a demonstração doutrinária deve ser feita com amor e pureza de coração, pois só assim irá produzir uma fé verdadeira. E por último, aprendemos que não demos ouvidos aos que trazem doutrinas novas. Não devemos dar ouvidos aos que trazem doutrinas novas. Eles nem ao menos sabem o que eles estão ensinando. Tudo quanto Deus, Ele quis que nós soubéssemos acerca dEle, conhecêssemos a Ele, está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós não precisamos de nada fora do que está contido na Palavra de Deus. Não há uma necessidade de uma nova revelação. Tudo no qual a igreja precisa está contida nas Escrituras Sagradas. Que Deus então nos ajude a manter a nossa fé tão somente na Palavra de Deus. Oremos. Obrigado a Deus por podermos ter acesso à sua santa palavra e através dela conhecermos a Ti e nos fortalecermos, ó Pai querido, espiritualmente e crescermos, ó Pai, na doutrina verdadeira. Pai querido, que não venhamos cair em contendas que não promovem a edificação e nem aumentam a nossa fé, mas venhamos, ó Pai, evitar pessoas que querem somente ser contrários à Tua santa palavra. Venhamos, ó Pai querido, com amor, levá-los ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para tão somente nos firmarmos na verdade. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.